Tudo bem, pessoal, com vocês? Então, dando continuidade aos nossos estudos sobre tabela periódica, na nossa segunda aula, a gente vai estudar as propriedades periódicas. Então, vamos lá. Pessoal, a gente vai continuar no nosso tema tabela periódica. Chega na nossa próxima etapa do estudo da tabela periódica, que é estudar as propriedades periódicas, as propriedades que se repetem conforme a gente vai avançando na tabela periódica. Dentre as propriedades periódicas, a gente vai tratar de 4 em especial, que é o raio atômico, que é o principal, é uma das principais propriedades. A partir do raio atômico a gente consegue entender as outras propriedades periódicas, Então, assim, é importante muita atenção nesse início. A gente vai entender o que é a energia de ionização, e como essa energia de ionização está distribuída entre os elementos, a afinidade eletrônica e a eletronegatividade. A eletronegatividade é um conceito muito importante na química. A gente vai tratar de cada uma pausadamente. Então vamos lá. Vamos começar primeiro com o raio atômico. Pelo nome raio atômico, a gente já consegue tirar uma informação, Duas informações, na verdade. Estamos tratando do raio e estamos tratando do átomo. Raio, imagine aí uma circunferência, lá daquele conceitozinho da física, de uma circunferência, da matemática também. O raio é a distância do centro até a extremidade do círculo, Então, quando a gente fala em raio atômico, a gente está querendo dizer o quê? O tamanho dele. O tamanho dele. Quanto maior o raio atômico, então vamos supor, vou aumentar aqui esse raio aqui. Quanto maior o raio, aumentei o raio aqui, consequentemente, eu vou também estar aumentando o tamanho do elemento químico. Pessoal, essa parte aí está clara, Aumentou o raio, aumenta o tamanho do átomo. Agora a gente vai tentar entender como é que esse raio pode aumentar ou pode diminuir, quais são os fatores que podem impactar nesse tamanho do raio. Um átomo ele é composto por núcleo e eletrosfera. Então, pessoal, olha, cada parte desse tracejado aqui, corresponde a uma camada. Camada K, L, M, N, O, P, Q, Todas. Então, eu perguntar a vocês, pessoal, dentre os elementos que tem apenas a camada K e um outro que tem a camada K e a camada L, o elemento que tem as duas camadas ou que vai até a camada L é o elemento maior. Então, quando a gente vai aqui para a tabela periódica, vou apagar isso tudo aqui. Então, quando a gente vai para a tabela periódica, que cada período da tabela periódica corresponde a uma camada. Então, pessoal, conforme a gente desce na tabela periódica, a gente vai tendo elementos com raio maior. Então, se a gente analisa a tabela periódica de cima para baixo, a gente vai perceber que os átomos vão aumentando, porque eles vão apresentando aí maior número de camadas. Então a gente já sabe que na tabela periódica eles aumentam de cima para baixo. Professor, e se a gente estiver analisando dois elementos que estão, na verdade, e que têm também o mesmo número de camadas, Supor, a gente vai analisar agora esses dois aqui, lítio e berílio. Se eles estão na mesma posição da horizontal,
nós vamos ter o mesmo número de camadas, né? Eles só vão ter essa camada L, né? Duas camadas, K e L. Primeiro, nós sabemos que os elétrons têm cargas negativas. E o núcleo, a partir dos prótons, cargas positivas. Cargas diferentes se atraem, cargas iguais se repelem. Isso a gente aprendeu. Então, se eu tenho um núcleo positivo e tenho um elétron que é negativo, eles vão se atrair. Obviamente vão se atrair. Um vai ser atraído pelo outro. Então, assim, toda força que o núcleo tem, né, o próton tem, de atração, ele vai aplicar nesse elétron, né, nesse elétron. Então, imaginem que agora, né, eu vou colocar mais outra carga negativa. Vou limpar aqui esse slide aqui, peraí ainda. Cargas positivas, cargas negativas. Pessoal, quando a gente compara esses dois elementos aí, os elementos do mesmo período, né, quando a gente compara elementos do mesmo período, nós temos aí diferentes cargas positivas, né, no núcleo, porque a gente vai acompanhando o período e vai aumentando essas cargas. Então, quando eu comparei o lítio com o berílio, né, a gente precisava levar em consideração isso aqui. Então, assim, ó, as camadas internas são as mesmas. Ó, camadas internas têm a mesma quantidade de átomos. Então, a blindagem, a atração do núcleo, de certa forma, vai ser blindada. Então, o que resta vai chegar do outro lado, né, para atrair o elétron. Então, as camadas internas são as mesmas, né? Então, quando ele passa aqui para atrair os elétrons, que agora no caso serão dois, né? Aqui serão dois. Quando ele transpassa para atuar sobre esses elétrons, né, é que vem a condição. Agora nós temos duas cargas positivas para atrair sobre esses elétrons da mesma camada, né? Da mesma camada. Então, essa camada aqui, ela vai ser ligeiramente menor. Vai ser ligeiramente menor. Na verdade, eles vão estar aqui. Vai ser ligeiramente menor. Porque nós temos duas cargas atuando sobre esses elétrons. Por isso que ele aumenta da direita para a esquerda. Tá bem, pessoal? Então, assim, raio atômico aumenta de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, o menor é o flúor, aqui, e o maior, o frâncio. Beleza. E aí agora a gente chega na energia de ionização. Energia de ionização. A gente vai conceituar, né, energia de ionização. A energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo isolado. Tá, vou colocar aqui um átomo, vou dizer que esse aqui é um átomo isolado, né? E aí eu preciso aplicar sobre esse átomo, né, uma certa quantidade de energia. Vou colocar aqui um triângulozinho aqui de energia, né? Vou colocar aqui como se fosse essa quantidade de energia. Então eu aplico energia e o que é que vai acontecer? Eu vou retirar um elétron. Ó, é isso que vai acontecer. Antes, como era que ele estava, ó, retirei um elétron, ele virou isso aqui. Beleza, pessoal. Para a gente chegar nessa condição,
Tem um átomo aqui, eu vou usar um átomo pequeno, vou colocar aqui um pequenininho aqui. E eu vou colocar o elétron bem aqui assim. Vou colocar o outro bem aqui. Ó, esse aqui está mais distante. Tá, pessoal, observem. Vou separar aqui. O 1 e o 2. O número 1, ele apresenta o elétron mais próximo do núcleo, né? E o número 2 um pouco mais distante, né? Isso quer dizer que o 1 é um átomo menor, o 2 é um átomo maior. E o número 1, ele é menor porque ele consegue atrair mais fortemente os elétrons. E o 2 é maior porque ele consegue atrair mais fracamente os elétrons. Como a gente viu aí antes no raio atômico, era essa a explicação que a gente utilizava. Se ele conseguisse atrair mais forte o elétron da última camada, ele é menor, né? Se ele não consegue atrair tão fortemente, ele é maior. E isso, a energia de ionização é isso, é a retirada, é a energia necessária para retirar um elétron. Eu vou precisar aplicar maior quantidade de energia para retirar um elétron dos átomos menores. Então, a energia de ionização, ela vai ser o contrário do que a gente observou no raio. Como assim? O mais forte é o flúor, que está para cá. E o mais fraco, então a energia de ionização, então, ela tem um sentido crescente de energia de baixo para cima, da esquerda para a direita. Vamos lá para o outro. Eletronegatividade, né? Então, está aqui o conceito de eletronegatividade. É a tendência de um átomo de atrair outro para perto quando encontra ligado a um outro átomo diferente, numa substância composta. Então, o que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que existem átomos. Deixa eu desenhar aqui os dois a mesma. Ele está querendo dizer para a gente que existem átomos que atraem para si mais fortemente elétrons. Ó, tem um aqui, um átomo aqui, e tem outro átomo aqui. Cada um tem a sua nuvem eletrônica. Vou desenhar aqui uma nuvem eletrônica pequena e uma maior. Quando esses átomos se relacionam, um deles consegue distorcer essa nuvem eletrônica de tal forma que ela não fica mais disposta sobre o átomo. Ela fica deformada, ela fica mais ou menos assim, deformada de tal forma que fica assim. Né? Antes, os dois estão lá, cada um com sua eletrosfera, sua nuvem eletrônica, e quando eles estão ali um em contato com o outro, o mais eletronegativo consegue puxar para si essa nuvem eletrônica. Pessoal, dentre os elementos na tabela periódica, comparando do menor para o maior, qual é o mais eletronegativo? Qual é que consegue puxar para si essa nuvem eletrônica? O menor ou o maior? Agora a gente está analisando a mesma coisa. Os menores conseguem puxar para si, né, essa nuvem eletrônica. Porque os menores, ele tem essa atração mais forte pelos elétrons. Por isso que eles são menores, né? Então, na eletronegatividade, é a mesma coisa. Os menores vão atrair para si essa nuvem eletrônica, esses elétrons, e os maiores vão deixar que esses elétrons vá, né? Essa nuvem eletrônica deforme. Então, mais uma vez, os mais eletronegativos aqui é o flúor e o menor, o frâncio. Ó, afinidade eletrônica. Mais uma vez, eu vou representar aqui um elétron, um átomo qualquer, né? Que ele está isolado. Quantidade de energia liberada. Então, a energia já não entra mais nos reagentes, entra nos produtos. Lembrem de reações endotérmicas e exotérmicas. Quantidade de energia liberada quando um átomo isolado recebe um elétron. Opa! Então, ele está aqui, né?
ele vai receber um elétron, ele vai transformar-se nisso aqui e ainda vai liberar energia. Ó. Quem é que dá maior valor ao elétron? Os menores. Os menores. Então, o que é que vai acontecer? Esse elétron vai ser atraído para ele aqui e eles vão liberar energia. E aí vem outra informação. Pessoal, estabilidade, né? Estabilidade. Quanto menor a energia que eu ficar, mais estável eu vou ser. Então é o seguinte, quem libera maior quantidade de energia para ficar assim, né, vai ter a maior afinidade. Quem libera maior quantidade de energia para ficar negativo tem maior afinidade. Então, mais uma vez, ó, quem dá maior valor ficar com carga negativa? Os menores, né? Então, a eletroafinidade ela vai aumentar da mesma forma do outro. Ó. De baixo para cima, esquerda para a direita. Por quê, pessoal? Vamos falar do flúor. Menorzinho, né? Menorzinho. Se ele é menor, ele vai estar doido por um elétron. Aí ele vai receber esse elétron. Quando ele recebe esse elétron, ele está bem estável. Ele está bem estável, porque ele quer ficar com o elétron. Então, ele, na condição de negativo, é estável, então ele vai liberar uma quantidade maior de energia. Por quê? Porque estabilidade quer dizer a mais baixa energia. A mais baixa energia. Pessoal, vamos agora parar a nossa aula.